Olá, boa noite. Nós estamos aqui com o nosso programa Saber Viver, né, nesse horário de domingo de noite, às 9h30 até às 10 horas. E também na quinta-feira, uma programação diferente, das 11 até a meia-noite. Então, esteja também sintonizando conosco, não somente nesse horário de domingo, mas também na quinta-feira, a partir das 11 horas da noite. E nós estamos aí nos aproximando já do fim do ano, não é? E não é impressionante? E 2016 já está encerrando, não é? Nós temos aí as últimas semanas do mês de dezembro, já se aproximando da comemoração das festas de Natal e de Ano Novo, não é? Então, algumas pessoas aí antecipando já na expectativa de poder viajar e rever familiares, estar com os entes queridos. E nesse período se fala tanto a respeito do Natal, e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma perspectiva que não é muito comum quando se lida com esse tema. Eu estava vendo alguns dizeres a respeito do Natal. O Natal é um momento de fraternidade, é um momento de compaixão, de amor e de unidade. E realmente, né, isso é chamado o espírito do Natal. E ao mesmo tempo a gente vê uma perspectiva, é lógico, bastante materialista, bastante consumista. E eu estava pensando, né, hoje em dia você vê esses trenós e papais noéis com aquelas roupas, né, extremamente quentes, né, que isso daí vem da cultura lá do norte, não é, do Polo Norte, né, se eu for pensar na lenda do Papai Noel. E nessa época existe essa mistura de culturas, não é? E isso é um fenômeno que acontece em diversas partes do mundo. Mas eu queria falar especificamente sobre o sentido do Natal, porque a palavra Natal significa nascimento. Então, nós estamos falando de que nascimento? É lógico que imediatamente vem à nossa mente a imagem do menino Jesus e da manjedoura e os animais ali por perto, toda a história, né, da estrela e dos reis magos. Então nós estamos acostumados nessa época a ouvir essa história, e às vezes as pessoas fazem encenações e criam muitas decorações lembrando deste momento, né, que nós encontramos na história do cristianismo, o nascimento de Jesus. Ao mesmo tempo a gente vê, né, que hoje em dia algumas pessoas têm procurado comemorar o Natal, mas tentando se distanciar da temática cristã. E eu estava até pensando que nessa época uma das músicas no geral mais tocadas é uma de John Lennon chamada Imagine, né? E é uma música assim, a musicalidade é belíssima, né? Mas a letra, a ideia é a seguinte: imagine, né, se não houvesse nem céu nem inferno, e se nós vivêssemos somente para o hoje, né? Então, essa é uma das mensagens principais da música Imagine. E a grande pergunta é: mas e se existe céu e inferno? Se depois de tudo aquilo que Jesus ensinou há 2000 anos atrás é uma realidade? Então não adianta tentarmos imaginar um mundo utópico onde essas realidades não existiriam. E eu sei que muitas pessoas têm imensas dificuldades em pensar sobre esses assuntos, e até mesmo se sente muito mais à vontade de simplesmente falar sobre o aqui e agora, que a única realidade que existe é essa que nós vemos, tocamos, e que não existe uma realidade espiritual, não existe vida depois da morte. Não adianta ficar discutindo sobre questão de religião, cada um tem a sua opinião. Eu sei que muitas pessoas, especialmente quando elas veem a forma como a religião acaba afetando a vida das pessoas, e alguns até mesmo dizem: veja só o que a religião tem produzido, né? No passado as cruzadas e a Inquisição, hoje esses fundamentalistas islâmicos, não é, praticando todo tipo de terrorismo. Então as pessoas dizem: gente, melhor não lidar com essa questão de religião, vamos buscar fraternidade, unidade, vamos dar as mãos, mas não vamos pensar sobre isso. Mas de qualquer forma nós não temos como escapar de uma realidade básica e fundamental em relação ao Natal, que é a pessoa de Jesus.
Jesus realmente nasceu, isso é um fato histórico, isso não é uma história inventada, isso não é uma lenda. Nós não estamos falando sobre a lenda do Papai Noel, nós estamos falando sobre a lenda de duendes, nós não estamos falando sobre algum tipo de animais voadores carregando um trenó e o Papai Noel descendo pela chaminé, né? E nas nossas casas aqui não existe chaminé para ele descer. Mas nós estamos falando a respeito de uma pessoa real, estamos falando a respeito de um momento na história da humanidade que foi o nascimento de Jesus. E ainda que você que está nos ouvindo diga, olha, realmente eu até admiro a pessoa de Jesus como mestre, mas eu realmente não gosto de pensar sobre esse aspecto mais religioso e a igreja cristã e as denominações que surgiram, eu prefiro não ver nessa perspectiva. Mas eu gostaria de refletir um pouco com vocês sobre esse momento histórico, isso é, o nascimento de Jesus, porque de qualquer forma foi o evento mais significativo da história da humanidade por todos os ângulos possíveis, seja pela sociologia, pela filosofia, seja pela antropologia, pela política, economia, por qualquer ângulo que você tente analisar a história, não tem como fugir dessa pessoa. Nós não temos como escapar da realidade de Jesus de Nazaré. E é por isso que eu queria, ainda que brevemente, compartilhar com você, refletir com você a respeito do nascimento de Jesus. E algo que já assim, nos chama a atenção lendo os relatos dos evangelhos é como o nascimento de Jesus foi retratado. E o que nós temos aqui nas Escrituras é que o nascimento de Jesus, em primeiro lugar, foi algo predito. Isto é, através da história, diversos profetas diziam que viria o Messias, que o Messias seria da descendência de Davi, que ele seria da descendência dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Havia uma profecia de que ele nasceria em Belém, havia uma profecia de que haveria até uma matança de crianças ao redor da questão do próprio nascimento dele. Havia profecias de que a vinda dele iria causar um grande tumulto e uma grande expectativa. Então, e é por isso que quando nós pensamos a respeito do nascimento de Jesus, nós estamos falando sobre um fato, isso é, será que nós podemos afirmar com segurança que Jesus é o cumprimento das profecias do Velho Testamento? Porque se você ler o Velho Testamento, você vai ver o número de profecias chamadas messiânicas. Profecias messiânicas são basicamente profetas através de séculos que anunciaram que uma pessoa viria e que essa pessoa viria para estabelecer o reino de Deus e para trazer redenção e salvação para a vida das pessoas. Então, nós podemos dizer realmente que Jesus é o Messias? Os judeus tiveram uma imensa dificuldade com isso, e até hoje, judeus ortodoxos, eles não conseguem aceitar a ideia de que Jesus, de fato, foi o Messias prometido, e ainda estão aguardando a vinda de um Messias. Mas quando nós paramos para pensar sobre todas as profecias e como elas se cumpriram de uma forma tão precisa, tão exata, na pessoa de Jesus, ficaria difícil a gente dizer que foi uma armação, uma conspiração, uma invenção, uma lenda. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu tenho a minha convicção firmada de que, de fato, Jesus é o Messias prometido, que ele cumpriu as profecias do Velho Testamento. E é por isso que, se você ler os Evangelhos, você vai ver diversas passagens onde as profecias do Velho são mencionadas, as profecias do Velho Testamento são mencionadas e ligando com eventos específicos na vida de Jesus. Outra coisa que nos chama a atenção é o próprio nome Jesus, porque Jesus significa Salvador. E é lógico que vem a pergunta, salvar do quê? E a Bíblia diz claramente, Jesus é o Salvador. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, aí está a ideia básica, né, de que existe algo chamado pecado, não é? E que esse problema ele vai ser resolvido através da pessoa de Jesus, não é? Então, como nós podemos pensar sobre isso? E a outra questão, né, que vem à nossa mente em relação ao nascimento de Jesus, não somente o seu anúncio, não somente a expectativa que as pessoas tinham da vinda do Messias, mas foram os eventos sobrenaturais que marcaram o nascimento de Jesus. E principalmente a concepção de Jesus, né? É lógico que pessoas
que não acreditam em milagres ou não acreditam, né, que realmente foi uma obra de Deus, vão interpretar de outra forma como Jesus foi concebido. Mas a narrativa bíblica diz claramente que ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. E dentro do contexto ali é dito claramente que porque para Deus tudo é possível. Isso vamos pensar, é impossível. Como é que o Espírito Santo pode gerar uma vida no útero de uma mulher e a mulher conceber, ou no seu sistema reprodutivo, e conceber e dar à luz a um filho sem a participação do homem ou do material genético do homem? Mas o que nós encontramos nas Escrituras é que o nascimento de Cristo realmente foi sobrenatural. Diferentemente de outras tradições e de outros mitos chamados fundantes, o que nós encontramos nas narrativas é uma característica de veracidade histórica, de que realmente aquilo aconteceu. Isto é, Jesus nasceu ele foi concebido de forma sobrenatural e ele nasceu em cumprimento às profecias. Mas também quando nós lemos as narrativas, nós vemos que o contexto do nascimento de Jesus foi um contexto de extrema humildade. Isso é, nós não estamos falando sobre um rei, nós estamos falando sobre uma pessoa que nasceu de uma família rica, nós estamos falando de alguém que nasceu de uma família extremamente simples, mas que era da descendência de Davi. E as profecias diziam que o Messias seria descendente de Davi. E aí, hoje à noite, eu pergunto para você, assim, você acredita que Jesus é o Messias prometido? Você acredita que ele de fato foi concebido de forma sobrenatural pelo poder do Espírito Santo e que o nascimento dele foi um cumprimento, foi uma realização do plano de Deus e que no tempo determinado então Jesus iria cumprir a sua missão como Messias? Nós também refletimos a respeito de um aspecto muito importante sobre o nascimento de Jesus. O apóstolo João, no seu evangelho, ele disse: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E se você abrir lá no evangelho de João, capítulo 1, você vai descobrir que João é aquele discípulo, né, um dos discípulos mais próximos de Jesus, e que ele começa o seu evangelho de uma forma diferente dos outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. E ele começa com essa frase: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, ele existia no princípio com Deus. E aí ele diz claramente que tudo que existe foi criado através do verbo. Nada existiria se não fosse através do verbo. Essa palavra verbo no grego é logos. E ele está falando aqui sobre a palavra criadora de Deus. Ele está falando que o universo foi trazido à existência pela palavra criadora de Deus. Só que essa palavra não é somente uma palavra que Deus, como Espírito Perfeito, pronunciou, mas que essa palavra é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Então, nós estamos aqui dizendo, não é, a partir do início do Evangelho de João, que o nascimento de Cristo não foi somente o nascimento de um ser humano, mas também foi uma encarnação. Porque João diz que o Filho, o Logos, já existia com o Pai antes de tudo. E com o Pai criou o universo. Então, você pode imaginar o que nós estamos falando aqui. Nós estamos dizendo que o Filho de Deus já existia desde toda a eternidade, como Filho de Deus. E que através do Filho, Deus criou todas as coisas. E aí nós estamos agora falando sobre o Natal numa perspectiva muito mais profunda, porque não foi somente aquele menino simples que nasceu e que ficou envolto em faixas num lugar onde os animais comiam e numa espécie de estábulo. É muito mais do que isso. João, apóstolo, diz claramente que o nascimento de Jesus, a concepção e o nascimento de Jesus expressam a encarnação do Filho de Deus que já existia desde toda a eternidade. E é por isso que ele diz lá no Evangelho de João: e o verbo, o Logos, se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o que é o Natal? O Natal é o nascimento de Cristo. Ao mesmo tempo, é o momento em que o próprio Deus começou a habitar entre nós, a andar sobre nós.
E João diz claramente, nós vimos a sua glória, glória como do Filho único de Deus, o Filho unigênito de Deus. Então, você percebe que a mensagem cristã, ela vai muito além da ideia daquele menino, né, rechonchidinho, aquele bebezinho ali na manjedoura, mexendo os bracinhos e as pernas, vai muito além disso. Nós estamos falando a respeito da encarnação. Isto é, que na história do universo, houve um momento em que o Filho de Deus, ele assumiu uma natureza humana, ele se tornou um ser humano e ele habitou entre nós. Não é uma coisa assim que deixa a gente atordoado. Isso é um fato. Esse é um fato que realmente aconteceu a encarnação. Nós não estamos falando sobre mitologia grega, nós estamos falando sobre mitologia indiana, que fala a respeito dessa vinda de deuses, de filhos de deuses e coisas assim. Nós estamos falando disso, nós estamos falando a respeito da pessoa de Jesus e que, de fato, Jesus era o Filho eterno de Deus e que ele trouxe sobre si uma natureza humana. E para que você assim não tenha dúvidas em relação a isso, ou para que você tenha a oportunidade de refletir mais sobre o verdadeiro sentido do Natal, o próprio Jesus declarou que ele era Deus. E Deus não no sentido, por exemplo, que os hindus dizem que todos são divinos, mas ele estava dizendo que era Deus no sentido pleno da palavra, no contexto do ensino do Velho Testamento, que afirmava categoricamente que só existe um Deus e que todo tipo de idolatria é condenado por Deus e expõe as pessoas ao julgamento, ao juízo de Deus. E, por exemplo, existia um momento que Jesus estava conversando com os líderes e ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. E esse nome, eu sou, é o nome que Deus usou para si quando foi libertar o povo da escravidão do Egito. Quando Moisés disse, mas quem eu vou dizer que me enviou para tirar o povo da escravidão? E Deus disse, diga, eu sou, me enviou. Então, esse é o nome de Deus. Inclusive, os judeus chamam de nome sagrado de Deus. Em hebraico são 4 letras e que eles até mesmo tinham receio de escrever essas letras porque eles achavam, né, que estavam tomando o nome de Deus em vão. E depois Jesus aparece e disse, antes que Abraão existisse, eu sou. E não somente isso, mas Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou o bom pastor. E todas essas expressões, de alguma forma, estavam demonstrando a realidade de que Jesus realmente declarou e ensinou que ele era o Filho de Deus encarnado. Então, quando nós nos deparamos com isso nos faz pensar, isso é um fato ou não? Além disso, não somente Jesus declarou, mas ele também, durante o seu ministério, operou coisas sobrenaturais, milagres, chamados de sinais. E a expressão sinais é para mostrar, para apontar para quem Jesus era. O próprio apóstolo João, ele selecionou alguns desses sinais, como, por exemplo, transformação de água em vinho, ressurreição de Lázaro, multiplicação de pães e peixes. Ele registrou essas coisas. E ele diz que não somente ele, mas muitas outras pessoas poderiam dar testemunho de que eles estavam lá quando aquilo aconteceu. Que não foi uma lenda inventada, foi algo que eles viram diante dos seus próprios olhos. Como, por exemplo, a ressurreição de Lázaro, e toda a família de Lázaro estava lá. E depois eles continuaram afirmando que realmente havia acontecido. E João, no final do seu evangelho, disse que Jesus tinha feito muitos outros sinais. Na verdade, se ele fosse escrever tudo que Jesus tinha feito, nem o mundo inteiro seria capaz de conter os livros. É lógico que ele está exagerando, mas de qualquer forma, ele está dizendo que Jesus fez muitos sinais. Mas veja só, ele explica por que ele selecionou somente alguns. Ele diz, mas esses sinais foram registrados para que vocês saibam que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias prometido, que Jesus é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida no seu nome. E aqui nós chegamos ao ponto que eu creio mais significativo em relação ao sentido do Natal. Jesus não nasceu simplesmente para dizer, homens e mulheres, tenham boa vontade uns com os outros, aprendam a perdoar e aprendam a conviver. Isso é bom? Isso é positivo? Claro que é. Mas Jesus disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ele disse que ele iria dar a sua vida em nosso lugar. Inclusive, uma das grandes declarações do Evangelho de João, e que você já ouviu muitas vezes, é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vai observar, especialmente no Evangelho de João, quantas vezes Jesus faz referência a ele como aquele que dá a vida. Ele diz, eu dou a água viva. Ele disse, quem crer em mim, ainda que seja morto, viverá. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então, a ideia de vida aqui não é somente a vida biológica, não é só a existência até o momento que você morre fisicamente, não. Ele está falando sobre vida eterna. Ele está falando sobre algo que já começa a se tornar uma realidade aqui e agora, a partir de uma experiência que ele chamou de novo nascimento. Jesus, conversando com um líder religioso da época, Nicodemos, disse a Nicodemos, se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos, como é que alguém vai voltar para o útero de sua mãe e nascer de novo? Jesus está dizendo, você que é mestre em Israel não entende essas coisas? O que é nascido da carne é carne. Existe um nascimento físico e o que é nascido do espírito é espírito. Existe um novo nascimento espiritual. E é algo que acontece nesta vida. E por isso que Jesus, ele ensinou claramente que quando uma pessoa nasce de novo, ela nasce para essa nova vida. Ela se torna, usando a linguagem de Paulo, uma nova criatura, uma nova pessoa. Ela é transformada radicalmente. Ela começa a pensar de uma outra forma. Ela começa a ter novas preferências, novas perspectivas, nova forma de ver a vida. E isso acontece a partir do novo nascimento. E Jesus disse claramente, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então você percebe que quando nós pensamos sobre o Natal, nós estamos falando sobre algo que vai muito além do que o marketing diz, e muito além até mesmo do que se diz de forma geral, esse contexto da cultura natalina. O que nós vemos é que o sentido do Natal é que naquele dia, na verdade naquela noite, em que Jesus nasceu, Deus estava cumprindo as suas promessas. As profecias estavam cumprindo. E que o Messias realmente nasceu, o Salvador, o Filho de Deus, e que não era somente um descendente humano, mas era o próprio Filho de Deus, que existia desde toda a eternidade e se fez carne e habitou entre nós. E esse Jesus, ele aceitou ir para a cruz para morrer em nosso lugar. Jesus mesmo disse, quando o Filho do Homem for levantado, eu atrairei todos para mim. Em que sentido que ele foi levantado? Ele foi levantado na cruz. E na verdade, quando as pessoas olham para a cruz, elas descobrem o verdadeiro amor de Deus. Por isso eu queria dizer para você nesta noite, sabe qual é o verdadeiro sentido do Natal? Não é dar presentes, não é amigo secreto, não é compras, não é árvore de Natal, não é crença em Papai Noel, nem muito menos em duende, nada disso. Natal significa o nascimento de Jesus. E que isso aconteceu há 2000 anos atrás, como um cumprimento da promessa de Deus. Eu queria perguntar para você nessa noite, você acredita nesse Natal? Você acredita que isso realmente aconteceu na história? Porque se isso realmente aconteceu, se Deus se fez carne e habitou entre nós, e se Jesus realmente é o Salvador, então nós estamos falando sobre uma mensagem que tem relevância não somente para nós, mas para o mundo inteiro. E é por isso que Jesus disse aos seus discípulos, vão e façam discípulos de todas as nações. Eu pergunto para você, é verdade? É verdade que Jesus é o Messias? Deixa eu dizer algo, caminhando já para a conclusão do nosso programa. No final de ano é aquele momento que às vezes a gente fica meio pensativo, às vezes até meio triste, às vezes até com sentimento de frustração por objetivos que não foram atingidos, por sonhos que foram frustrados, por problemas que aconteceram na vida. Me permita dizer algo para você nesta noite. Deus nos criou para Ele. E infelizmente o que nos afasta de Deus é o pecado, é a desobediência, é quando nós optamos por dizer não à vontade que Deus revelou para as nossas vidas, e que essa realidade do pecado nos afasta de Deus, mas que Deus veio ao nosso socorro e Ele fez isso entregando o seu Filho na cruz para pagar pelos nossos pecados. E através da cruz nós temos o perdão dos nossos pecados e nós podemos ter a certeza da vida eterna, que começa no momento que nós nascemos de novo.
E Jesus mesmo diz que aquele que crê, aquele que confia nessas verdades, aquele que abraça essas verdades com absoluta convicção, essas pessoas experimentam a alegria da vida eterna. Esta é a mensagem do Natal. Esta é a verdadeira mensagem para esta época. É que Jesus, ele nasceu para ser o Messias, para ser o Salvador. E que quando nós cremos nisso, as outras coisas que nos afligem, que nos incomodam, na verdade elas diminuem, encolhem e mostram que são coisas tão pequenas. Quando nós paramos para pensar na realidade que nós podemos ter a nossa comunhão com Deus, o caminho aberto para experimentar o amor do Pai, para experimentar a presença de Cristo, para beber das águas vivas do Espírito Santo e experimentar essa alegria que a gente não consegue expressar em palavras. É isso que Jesus veio fazer. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e vocês a tenham em abundância. Essa é a missão de Jesus. E ele fez isso dando a sua vida na cruz em nosso lugar. Você acredita nisso? Porque se essa é a sua convicção, então você pode dizer, Jesus, então entra no meu coração. E eu quero te conhecer. Eu quero experimentar essa nova vida. Eu quero, sinceramente, me arrepender das minhas escolhas erradas, dos meus pecados. E eu quero crer em Cristo. Eu quero crer que Ele ressuscitou e Ele está vivo e Ele está acessível e que Ele vai responder a minha oração. Faça isso nessa noite. Peça para que Jesus venha ao seu encontro e transforme a sua vida, porque Ele está vivo. Ele não somente morreu, mas Ele ressuscitou e Ele está na presença de Deus e Ele vem ao nosso encontro quando nós clamamos pelo seu nome. Nesta noite diga, Jesus, entra na minha vida, eu quero te conhecer, eu quero te servir, eu creio que Tu és o Messias, eu creio que Tu és o Salvador, aquele que veio me salvar dos meus pecados para me dar a vida eterna. Receba Jesus, creia nele, confia nele de todo o coração e siga ele com alegria. Esta é a palavra que eu quero deixar para você nesta noite. Deus te abençoe.